Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 26 de abril de 2022, e eu passo por aqui rapidamente para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Antes, gostaria de pedir para você que porventura ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, é rapidinho, não custa nada. Não esqueça também de, ao se inscrever, ativar aí o sininho das notificações. Deixa também o seu like e o seu joinha aí no vídeo. E se você sentir de Deus no seu coração, também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. E ia mostrar aqui o convidado ilustre, né? A minha gata, a Pretinha, subiu aqui na cadeira agora há pouquinho atrás de mim aqui. Falei, eu vou gravar o vídeo assim mesmo, né? Mas ela acabou descendo, tá ali brincando com tentando pegar a mosca, na verdade, né? E é isso aí, pessoal. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra em Jó, capítulo de número 35, versículo 14. No título da minha Bíblia, vai dizer assim: Deus não ouve os aflitos, porque estes não têm fé. No versículo 14 diz: Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele, né? Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Glórias a Deus por esta maravilhosa palavra. A gente sabe tudo que Jó enfrentou, a gente sabe tudo que Jó passou dentro do contexto aqui narrado pela Bíblia. E a gente sabe o sofrimento, as lutas, provas que Deus permitiu que viesse sobre a vida de Jó. Só que a gente bem sabe também que um era Jó antes da luta e outro foi Jó depois da luta. Um era Jó na prova e outro era Jó depois da prova. A gente bem sabe que na questão tanto espiritual, primeiramente falando, como na questão financeira, Deus ele retribuiu para Jó e restituiu em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido nas garras do diabo. Só que no âmbito espiritual também, Jó, que antes conhecia Deus só de ouvir falar, agora ele termina dizendo que os olhos dele já estavam contemplando a Deus de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais profunda. Mas nesse contexto aqui que Eliú está falando com Jó, falando algumas coisas em relação ao que Jó estava enfrentando, e ele sempre querendo fazer uma defesa em relação a Deus. Então ele falou: Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Jó era um homem fiel, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, diz a Bíblia. E agora ele está passando por esse momento que ele não entende o porquê. Tem coisas que a gente não entende no momento e posteriormente vamos entender. Tem coisas que Deus não fala pra gente agora, mas não faz com que a gente venha entender agora. Mas posteriormente Deus ele fala conosco. Mas tem causas, como foi a de Jó, que Deus não vai falar. Tem causas que a gente vai passar e que temos que aceitar o trabalhar de Deus. Porque nem tudo Deus vai ficar dando explicação e falando por que ele fez. Aqui a gente vê que Jó, quando Deus restaurou, mudou a sorte de Jó, Deus ele não falou que no mundo espiritual o diabo atacou Jó. Ele não falou que teve ele não se explicou, ele não veio falar que teve aquele diálogo espiritualmente falando entre Deus e entre ele e Satanás. Deus não falou nada disso. Deus simplesmente movimentou as águas, abençoou a vida de Jó e ele foi abençoado. Ponto final. Então tem coisas que Deus fala, tem coisas que ele não vai falar. Por isso que independente de falando ou não falando, temos que aceitar o trabalhar de Deus, tendo sempre em mente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Jó aqui nesse contexto está muito aflito, ele ainda não entendeu o que está acontecendo e o porquê de tudo aquilo, o porquê de todas as percas, o porquê ele está agora vivenciando aquela situação, ele que foi um homem reto.
diante da presença de Deus. Porém, Eliú vem falar que embora Jó não estava vendo ali um agir de Deus, talvez como ele gostaria, a causa de Jó estava diante de Deus. Deus estava contemplando e vendo tudo que Jó estava passando. E Jó estava enfrentando tudo isso que ele enfrentou no centro da vontade de Deus. Olha só. Tem muitas pessoas que acham que por servir a Deus não vai passar por prova, não vai passar por dias maus, não vai passar por lutas, por contratempos. Não, negativo. A Bíblia não nos dá base para a gente pensar dessa maneira. Muito pelo contrário, nós cristãos, chamados por Deus, cada um com um propósito específico, vamos passar por lutas, por provas, por privações, mas também vamos passar por muitos momentos bons, vamos contemplar muitas vitórias da parte de Deus, teremos muitas experiências com Deus e assim por diante. Mas não vamos ficar isentos de passar pelas provas, pelas lutas e pelas dificuldades. Então aqui Eliú está falando: Jó, tua causa está diante de Deus. Ainda que você não o vê, ainda que pareça que não esteja, ainda que pareça que Deus não vai movimentar as águas, ainda que pareça que Deus não vai levantar-se do trono para poder agir em seu favor, ainda que tudo isso possa estar permeando os teus pensamentos, Jó, a tua causa está diante dele, portanto, espere nele. Eram os conselhos aqui de Eliú, amigo de Jó. Então, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é o problema que você está passando, que quem sabe está fazendo com que você pense que Deus não está vendo o teu sofrimento. Eu não sei qual que é a luta que você está enfrentando, que talvez tenha feito você pensar que Deus ele não quer agir ao teu favor. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando agora, qual é a dimensão do teu problema, e independente também dela, eu não sei o que você está pensando em relação a isso. Quem sabe na tua mentalidade Deus ele não vai agir, Deus não vai fazer, Deus não está ligando para o que você está enfrentando, e você está no centro da vontade de Deus. E agora você está passando por uma situação que você não esperava. E servindo a Deus fielmente. Olha só aqui, Jó. Porém, a palavra de Deus diz que da mesma maneira que a causa de Jó estava diante de Deus, a sua também, meu irmão e minha irmã, está diante de Deus. Então continue esperando nele. Se Deus não respondeu ainda, é porque não é a hora. Se Deus não abriu a porta ainda, é porque não chegou o tempo. Se Deus não tirou você ainda dessa prova, desse vale que você entrou pela permissão de Deus e muitas vezes direcionado por Deus, é porque ainda você não porque ainda você precisa porque ainda, como que eu poderia dizer, é porque ainda não acabou o teu tempo aí no vale nem no deserto. É preciso ainda você aprender lições aí, ter algumas experiências a mais. Porque se tivesse acabado o seu tempo, Deus já teria removido você desse deserto, desse vale. Então, se você não saiu ainda, é porque não chegou o tempo. Eu falo por mim. Deus, quando me colocou no deserto, Ele falou: agora eu vou te provar. Ele colocou eu num ano e tirou eu no final do outro ano. Foi 1 ano e 1 mês, mais ou menos, de vale, de deserto. Provado por Deus, sendo provado. E nesse momento, nesse inteirinho, tinha aqueles dias que eu achava que aquela situação nunca ia mudar. Tinha aqueles dias que eu achava que eu nunca ia sair dessa situação. Tinha aqueles dias que eu me via pensando: Deus ele não vai movimentar as águas, eu não vou conseguir sair desse lugar. Parece que nessas horas as promessas que Deus te fez ficam todas distantes. Parece que nessa hora fica tudo longe. Fica tudo... se torna tudo improvável de acontecer ao seu favor de uma maneira favorável. Quando nós estamos no meio do deserto, no meio do vale, nós temos essa sensação. Tem dias que nós estamos com a fé lá em alta, mas tem dias também que a nossa fé está lá nos pés. E quantas vezes no vale eu falei: eu não vou conseguir sair dessa situação. Parece que nunca vai ter fim. Parece que eu nunca vou sair disso. Parece que essas promessas só na vida dos outros, na minha não se cumprem.
Então muitas vezes a gente fica assim, acaba sendo até natural, porém Deus está no controle. Ele sabe quando você entra na prova, mas já tem um dia certo também de você sair quando você está na direção de Deus. Eu falo aqui, eu estou me referindo aqui a provas, a lutas, a contratempos que muitas vezes Deus permite você estando na presença de Deus. Porque tem lutas e provas que a gente pega com as nossas mãos, eu não estou falando disso. Até nessas, Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele abre uma porta de escape para nós. Mas eu estou falando no caso aqui de Jó. Jó não provocou nada dessa situação que ele estava vivenciando. Porém, essa situação não acometeu a vida de Jó por acaso. Não. Deus iria dar uma experiência para Jó sobrenatural que ele nunca havia tido. Ele teria um conhecimento de Deus ali amplo, mais abrangente, de uma maneira que ele nunca sonhou, acredito eu. Ou se sonhou, nunca acreditou que poderia de fato acontecer. Você entende? Olha só. Então, na verdade, nas nossas vidas, eu não sei o vale, o deserto que você está passando, mas eu sei que Deus está no controle. Então continue esperando nele. Se ele não agiu ainda, não é a hora. Não quer dizer que ele não vai agir, é porque não chegou a hora ainda. Na hora certa, Deus vai agir ao teu favor. Na hora certa, Deus abre a porta. Na hora certa, Deus tira você do vale. Na hora certa, Deus tira você do deserto. Na hora certa, Deus reverte essa situação e o nome dele vai ser glorificado. Não tem como você estar na presença de Deus, servindo Deus com integridade e as coisas não acontecerem na sua vida. Não tem como. Não tem como, é fora de cogitação. Você está no centro da vontade de Deus e as coisas não acontecerem de maneira favorável na sua vida. Não tem como não acontecer. Vai acontecer. Deus já marcou o dia certo para poder liberar o seu milagre. Deus já marcou o momento certo para poder reverter essa situação tua. Então, ainda que você não vê, não murmure. Persevere igual você está fazendo. Continue, ainda que esteja machucando, ainda que esteja doendo, ainda que você esteja derramando lágrimas. Permaneça firme diante da presença de Deus, porque Ele está contemplando o que você está passando. Ele não está alheio ao teu sofrimento. Só que Ele sabe o momento certo de poder agir. E o que você não entende agora, amanhã ou depois você vai entender. E você vai ver que foi necessário você passar por tudo isso daí para que o nome de Deus fosse glorificado na sua vida. Amém? Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença. E quero interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que estão na luta, no vale, na prova e no deserto. Tem pessoas aqui que estão desesperançadas, meu Pai. E acordou nessa manhã atribulado, triste, preocupado, meu Pai, por conta dos problemas. Pai, tem dias que a gente se encontra numa situação que de fato é só a sua misericórdia mesmo, Senhor. E eu me lembro, meu Pai, que quando eu estava separado por Ti, sendo provado, o Senhor bem sabe, meu Pai, tinha dias que eu achava que a minha vitória nunca ia chegar. Tinha dias, meu Pai, que eu achava que o Senhor nunca iria agir ao nosso favor. Mas chegou o momento do Senhor nos tirar da prova, Senhor. E o Teu nome tem sido glorificado em nossas vidas. Então eu peço, meu Pai, conforte esses corações nesta hora. Eu sei que o Teu conforto é a resposta, Senhor, necessária nesse momento para a vida deles. Para que eles tenham a certeza de que o Senhor está agindo. Ainda que não seja hoje que o Senhor abre a porta. Ainda que não seja hoje que o Senhor vai reverter essa situação. Mas essa paz que o Senhor nos dá é a certeza de que o Senhor ouviu nossas orações e de que o Senhor está agindo ao nosso favor. Pai, abençoe o Teu povo que aqui está. Abençoe cada família aqui representada, Senhor, eu te peço. Supra cada uma das suas necessidades, meu Deus, e que o Teu nome seja glorificado. Permaneça conosco, meu Pai, no decorrer desse dia e no decorrer desta semana, Senhor. Nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. É a minha oração que eu te faço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Se Deus permitir, amanhã estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.